alunos da AMBRA. Dando prosseguimento aos nossos estudos sobre princípios constitucionais tributários, vamos analisar os pormenores do princípio da igualdade. Nós falamos na aula anterior que a gente pode identificar critérios específicos de igualdade para cada tipo de tributo. O primeiro deles é o critério sinalagma, ou critério sinalagmático, né? Ele é usado nas taxas e nas contribuições de melhorias. A ideia é de que cada pessoa deve suportar o gasto que ela mesma gerou. Então, o critério sinalagmático é que o valor justo a ser cobrado de tributo da pessoa é justamente aquele valor que ela gerou de custo para o Estado. Lembrando que taxas, contribuições de melhorias são frutos da atuação estatal. Nesse caso aqui, talvez o mais clássico seja, por exemplo, taxas como a taxa judiciária. Se a pessoa move uma ação simples, uma ação que demande pouco da máquina estatal, no juizado, por exemplo, talvez não tenha custas, ou as custas são muito pequenas. Se for um processo mais complexo, as custas serão maiores. Ou seja, é de acordo com o custo do serviço. Ou seja, o serviço é muito demandado, então o Estado irá cobrar mais. Agora, nós temos situações curiosas. Por exemplo, embora sem entrar na discussão de taxa ou tarifa, nós temos os ônibus. E a gente consegue ver uma relação sinalagmática. Há um custo da passagem e as pessoas pagam por usar os ônibus. Porém, existe a meia entrada. A meia entrada é o tipo de caso onde o critério sinalagmático cede espaço para outros critérios de justiça. Em nome de um tipo de justiça que entende que, por exemplo, estudantes dependem do transporte público e não têm condição de arcar a passagem em igual proporção às demais pessoas, a gente pode verificar que a meia entrada é uma relativização desse critério sinalagmático. Em vez de você cobrar dessas pessoas o valor padrão de passagem, você cobra menos. A mesma lógica também em ações judiciárias que têm um valor menor ou que não se cobra certas taxas judiciais. Enfim, o critério sinalagmático ele pode ceder espaço em certas situações em nome de um critério de justiça de outra ordem, muitas vezes vai beneficiar. Em geral, há um grau de análise de capacidade contributiva, embora a gente vai ver ele seja um princípio mais restrito aos impostos. A capacidade contributiva ela está numa Constituição e lá ela se dirige aos impostos. Então, os impostos deverão obedecer à capacidade econômica de cada cidadão, de cada contribuinte. O que acontece é que você tem um primeiro sentido, que a gente chama de sentido objetivo, né? Que é a ideia de tributar quem tem condições de pagar. Ou, em outros termos, tributar quem tem, de fato, quem realiza fatos com dimensão econômica. Então, o primeiro fato de capacidade contributiva é você identificar quem, de fato, realiza fatos geradores que têm uma dimensão econômica. Eu posso tributar, por exemplo, a renda, o comércio, porque é uma dimensão econômica. Eu não posso tributar o respirar do oxigênio. Eu posso até tributar a venda de oxigênio engarrafado. Mas eu não posso tributar o ato em si de respirar, porque você não tem uma dimensão econômica nele. A gente pode também falar de um sentido subjetivo, que é tentar entender realmente qual o nível de capacidade econômica essa pessoa tem para tributar. Nessa questão, a gente pode verificar que há relações verticais e horizontais da capacidade contributiva. Verticalmente, é a ideia de que eu vou tributar as pessoas que têm condições de pagar, ou seja, que estão no topo da pirâmide social, e aquelas pessoas que estão na base da pirâmide, que não têm condição nenhuma de pagar,
elas não serão tributadas. No meio, você tem uma gradação que você vai cobrando de acordo com a capacidade contributiva de cada uma dessas pessoas. Horizontalmente, é a ideia de que pessoas que estão no mesmo nível econômico devem ter o mesmo tratamento e receber e pagar o mesmo valor fiscal. Um outro ponto importante da capacidade contributiva é a ideia dos limites, né? Porque eu vou criar gradações. A ideia da capacidade contributiva é que eu vá graduar. Quem pode mais pagará mais e quem pode menos pagará menos. Mas há dois limites. Num ponto, nós temos o limite do mínimo vital ou do mínimo existencial. O que acontece? Todos nós temos a capacidade, temos que ter um mínimo para manter uma vida digna. Alguns entendem, por exemplo, quando a Constituição fala que o salário mínimo pode fazer, garantir escola, educação, alimentação, moradia, isso estaria indicando qual era o mínimo vital, ou seja, o mínimo que as pessoas têm que ter para ter uma vida digna. Nesse sentido, a gente pode pensar que a tributação não pode colher aquelas pessoas que já têm apenas o mínimo vital. Então, as pessoas que têm uma capacidade econômica, né, que lhes garante apenas a subsistência, não lhes garante muito mais do que isso, ou seja, a pessoa só tem condição de comprar o seu supermercado, pagar a sua casa, ou nem isso, às vezes, né? Às vezes só pagar a parte da comida, da alimentação, essa pessoa não pode ser tributada. A ideia da tributação é que a pessoa não tem apenas capacidade econômica. A capacidade econômica, praticamente todo mundo tem. A capacidade econômica é você ter recursos. Praticamente todas as pessoas têm capacidade econômica. Qualquer pessoa que tenha alguma fonte de renda, que exerça uma atividade econômica, pode ser considerada como capaz economicamente. A capacidade contributiva ela vai além. Ela não quer saber se você tem o recurso financeiro. Ele quer saber, você tem o recurso, mas você tem condição de pagar. Uma pessoa muito pobre tem condição, tem a capacidade econômica, tem o recurso financeiro, mas ele ganha tão pouco, é tão parco o recurso, que se eu tributá-lo, ele vai ter necessidades. E aí talvez ele demande do Estado, ou ele simplesmente não tem a condição de pagar e vai sonegar. Então o mínimo existencial, ou mínimo vital, visa justamente proteger este ponto, esta base da pirâmide social. Na outra ponta você tem as camadas de pessoas que têm condição de pagar, né? Aí você tem uma outra posição desse grupo, a vedação ao confisco. Nós vamos ver em mais detalhes logo mais, em aula breve, mas a vedação ao confisco diz o seguinte: eu não posso tirar tudo da pessoa, não é porque a pessoa é rica que eu vou poder tributá-la ilimitadamente. A ideia é que mesmo as pessoas que têm muita condição de pagar, elas também têm que ter uma capacidade, e obviamente uma ampla capacidade contributiva, elas não podem ser tributadas ao ponto que o seu patrimônio vai ser dilapidado. Mas nós vamos estudar melhor essa questão da vedação com risco. Aqui basta entender o seguinte: a capacidade contributiva não é igual à capacidade econômica. A capacidade econômica é você ter, sim, o recurso financeiro. Mas dentro disso, a capacidade contributiva ela é mais limitada. Ela vai colher aquelas pessoas que têm condição de pagar o tributo sem ter, sem gerar necessidade de outra ordem. Então, pessoas que tenham além do mínimo vital, mas também eu não vou tributar ao ponto de dilapidar o patrimônio da pessoa, respeitando a vedação ao confisco. O dispositivo constitucional fala que a capacidade contributiva será avaliada sempre que possível. Notem, a gente pode entender, alguns autores entendem que isso, na verdade, sempre que possível, quando a incidência, então sempre que a incidência incidir, vai ser calculada pela contributiva. Mas isso não diz muito pouco. Na verdade, isso não diz nada. A melhor interpretação do sempre que possível é a ideia de seletividade. Então, a capacidade contributiva ele irá incidir em todos os impostos, tá? Sempre que eu tiver condição de avaliar a capacidade contributiva. A questão é que, de fato, sempre
a capacidade contributiva é oferida. Tá? A ideia da seletividade, por exemplo, que incide sobre a tributação indireta. Os impostos como ICMS e ISS, que incidem sobre a produção e são repassados para o consumidor, eles vão graduar de acordo com a essencialidade do produto. Produtos mais essenciais para a população, como alimentos, leite, etc., terão uma tributação menor. Produtos produtos pouco relevantes, pouco essenciais, como por exemplo vestidos de luxo, carros, vão ser pouco tributados. Quer dizer, vão ser muito tributados. Então você tem aí essa possibilidade de fazer vários tipos de gradação da capacidade contributiva. Eu destaco muito seletividade porque muitas vezes se entende que a capacidade contributiva é dirigida apenas à tributação direta, e não é. A tributação direta também é alcançada pela capacidade contributiva. Aliás, há muitos autores que definem que a capacidade contributiva deveria ser aplicada a todos os tributos. Né? Em alguma medida, ele toca sim, porque afinal de contas, quando você isenta uma taxa, você está levando em consideração a capacidade contributiva dos contribuintes para isentá-los de taxa. Por outro lado, quando você pensa em um caso como a tributação das contribuições sociais, você também percebe que a capacidade contributiva pode ser aplicada. Há uma parcela grande dos autores que entendem o seguinte: eu até não consigo aplicar a capacidade contributiva para taxas e contribuições de melhorias, mas todos os tributos que não são vinculados a uma atividade estatal, eu consigo aplicar a capacidade contributiva, porque a capacidade contributiva para esses autores, ela iria acolher os atos do contribuinte. Tá? E quando eu verifico a condição em atos do contribuinte, eu posso dizer que esses atos, essa condição, vai se referir a uma ação que o contribuinte só vai pagar se ele tiver condições contributivas. Ou seja, ele tem a capacidade econômica, não viola seu mínimo vital, mas também não seja um confisco. A súmula 656 diz o seguinte: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens com base no valor venal do imóvel. A ideia aqui é que se entende que o valor venal do imóvel não traduziria de forma clara e perfeita a capacidade contributiva do sujeito. Tá? Não é porque a pessoa tem um imóvel com valor venal alto que ela tenha condições econômicas. Ela pode ter adquirido esse imóvel muitos anos atrás e continuar proprietária. Afinal, os custos na região podem ser baixos, apenas o IPTU ser alto. E outra coisa, você tem situações em que o valor venal está muito defasado. Às vezes o imóvel vai ter muito mais do que o valor venal. Ou, às vezes, o valor venal é superior ao valor do imóvel. O mercado imobiliário é muito mais volátil do que o valor venal do imóvel. Justamente numa ficção, é difícil aplicar o valor venal do imóvel claramente como um critério de capacidade contributiva. Eu comentei que muitos autores vão tentar encaixar a capacidade contributiva também nas contribuições sociais, nas contribuições de forma geral, ou seja, essas contribuições de inserção no domínio econômico, contribuições profissionais, contribuições sociais. O que acontece é que esse critério de capacidade contributiva, esses autores entendem que a capacidade contributiva seria relacionada ao antecedente da norma de justiça tributária, na qual eu descrevo um fato jurídico não vinculado a uma atividade estatal. Porém, a gente prefere compreender, na esteira do pensamento de Luiz Eduardo Schoery, que as contribuições, na verdade, não seguem a isonomia tributária em si, mas seguem a isonomia geral, a igualdade geral. De Schoery, ao afastar a aplicação do inciso 2 do artigo 150 das contribuições, não quis o constituinte excepcionar a igualdade. Esta se aplica já por força do artigo 5º
Fica afastada apenas a proibição do critério de descrime enrolar no 152. O que acontece? O 152 ele cria uma série de limitações por exemplo, usar critérios profissionais, por exemplo, na, na oferição da capital contributiva ou no estabelecimento dos impostos. Mas esse tipo de critério é importante, por exemplo, na Previdência. A atividade econômica, a profissão da pessoa, por exemplo, é um critério muito importante para definir quanto ela vai pagar de contribuição. A atividade econômica da empresa, e se ela usa mão de obra de forma intensiva, o porte da empresa, a condição estrutural do mercado de trabalho, são todos critérios que irão ajudar para eu aferir o valor da contribuição. Então, por esse motivo, Luiz Adalto Schwerin vai entender que a capacidade contributiva não se aplica exatamente aos tributos do tipo contribuições gerais, mas na verdade se aplica à igualdade geral. Justamente porque a capacidade contributiva ela está vedada de levar em consideração certos tipos de critérios que são justamente critérios que as contribuições utilizam para diferenciar-se das suas diversas espécies e gerar a cobrança. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.